Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Educação. E no vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês a origem e grandes nomes da língua espanhola. Então, sem mais delongas, vamos lá e vamos iniciar. Bom, especula-se que o idioma espanhol ele surgiu no século IX na região de Castilha, na Península Ibérica. Então é importante ressaltar que o espanhol e o castelhano são a mesma língua, sendo que o castelhano ele se refere à região de origem do idioma. Então a língua espanhola hoje ela é considerada a terceira língua mais falada do mundo e não se limita apenas aos falantes de língua materna. O número de falantes da língua espanhola cresce a cada ano. Então isso se deve ao fato da quantidade de indivíduos que aprendem o idioma como uma língua estrangeira. Então, o espanhol ele é um idioma de grandes países, como Espanha, Argentina, México, Colômbia, entre outros. Então, o espanhol é um dos idiomas advindos do latim. Surgiu no Reino de Castilha durante a Idade Média e ficou conhecida como castelhano. Então, depois, Fernando e Isabel, grandes reis da época, expandiram o Império Castelhano para diversos territórios, entre eles a América Latina. Então, o espanhol ele surgiu a partir de vários dialetos derivados do latim, os quais eram muito falados na Península Ibérica em meados do século IX. Então, posteriormente, foi se espalhando pelo Reino de Castela, motivo esse que a língua também é chamada de castelhano, e também para o sul da Península Ibérica, na Idade Média. Então, a língua espanhola hoje ela é uma das línguas mais faladas do mundo. É uma das 6 línguas oficiais da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, o espanhol ele tem uma relevância muito grande na literatura, no cinema e outras tantas áreas. Então, falar de espanhol, falar da língua espanhola, é lembrar da personagem Mafalda. Mafalda ela foi uma criação do cartunista Quino, e Mafalda ela é uma personagem de uma menina contestadora, inquieta e que se recusa a aceitar o mundo como ele é, sempre procurando formas de questionar e de mudar a sociedade. Então, com histórias contadas em quadrinhos, protagonizada pela menina, alcançou todo tipo de público, de adultos a crianças. Então, essa personagem bastante conhecida apareceu pela primeira vez na revista Leoplan, no dia 29 de setembro do ano de 1964, na Argentina. Então, a personagem Mafalda ela permanece sendo publicada até os dias de hoje em diversos países. A personagem ela é preocupada com o futuro do mundo, defensora da paz e da justiça. Então, Humberto Eco ele definiu a personagem Mafalda no prefácio que escreveu para Quino, como sendo uma heroína zangada que recusa o mundo tal como ele é. Então, depois de uma breve aparição de 3 tirinhas na revista Leoplan, a personagem Mafalda ela foi publicada pela primeira vez na revista argentina Primeira Plana. Então, uma das revistas mais importantes do país durante a década de 60 e que deu muita visibilidade à Mafalda, que era publicada 2 vezes por semana. Então, depois de Quino romper relações com a revista, Mafalda passou a ser publicada pelo jornal El Mundo. Então, no ano de 1966, Mafalda virou livro e a edição com 5 exemplares esgotou em apenas 45 dias. Então, no Brasil, Mafalda foi publicada pela primeira vez na revista Patota, no Rio de Janeiro. Mafalda ganhou vida fora de sua terra natal, através de campanhas sociais internacionais, como a da Unicef. E Miguel de Cervantes, ele foi um escritor, dramaturgo e poeta espanhol. Autor do tão famoso Dom Quixote de la Mancha, uma obra-prima da literatura universal e que foi considerado o precursor do realismo na Espanha. Então, a primeira parte do livro de Dom Quixote foi publicada em 1605 e a segunda parte foi publicada em 1615. A obra foi difundida em toda parte, até se tornar o mais lido romance
em todo o mundo. Então, provavelmente, Miguel de Cervantes nasceu no dia 29 de setembro, dia de São Miguel, filho de Rodrigo de Cervantes e Leonor de Cortinas. E em 1566, os Cervantes se instalam em Madrid. Em 7 de outubro, participa da Batalha de Lepanto e fica ferido no peito e na mão esquerda. Em 12 de dezembro de 1584, ele se casa com Catalina de Palácios. Em 13 de junho de 1585, morre seu pai Rodrigo. E em 19 de outubro de 1593, morre sua mãe, Leonor de Cortinas. E em setembro de 1614 aparece a segunda parte de Dom Quixote, com a publicação em 1615. Ele vem a falecer no dia 22 de abril de 1616. Ele foi soldado, ele foi prisioneiro, coletor de impostos, escritor de sucesso. Então, poucas informações documentais foram preservadas relativas aos seus primeiros anos de vida. E Vicente Blasco Ibáñez, que nasceu no dia 29 de janeiro de 1867, em Valência, na Espanha. Foi um escritor de forte personalidade humana, político, revolucionário, dedicou-se à literatura com grande entusiasmo. As obras que lhe abriram as portas para o sucesso internacional foram Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis e Sangre e Arena. E Sangre e Arena foi adaptado para o cinema, protagonizado por Rodolfo Valentino. E através da figura do toureiro Juan Gallardo, em seu livro Sangre e Arena, Blasco Ibáñez nos descobre uma sociedade com seus problemas econômicos e culturais, nos mostra um drama de uma vida marcada pelo azar e pelas paixões. O êxito e a desgraça, a felicidade e a dor. Gabriel Garcia Marques, ele foi um jornalista, escritor e roteirista colombiano. É considerado um dos maiores escritores do século XX. Autor do tão conhecido livro Cien Años de Soledad. Nascido em Colômbia, o pai telegrafista e a mãe dona de casa. Em 1982 recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Considerado um dos principais autores do chamado realismo mágico na literatura latino-americana. Frida Kahlo, a tão conhecida e querida Frida Kahlo. Frida Kahlo, conhecida Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón, conhecida internacionalmente como Frida Kahlo, nasceu no dia 6 de julho de 1907, no México, filha de pai alemão e mãe espanhola. Então, desde pequena, teve uma saúde debilitada. Aos 6 anos, Frida teve poliomielite. A doença deixou uma sequela em uma das pernas. Então, na escola, teve que conviver com o desprezo dos colegas, os quais a chamavam de Frida de perna de pau. Por causa de sua sequela na perna, Frida adotou o que seria uma de suas marcas no futuro, as longas e chamativas saias. Aos 18 anos, o caminhão bateu no bonde, no qual estava Frida. Uma barra de ferro atravessou seu corpo, atingiu a barriga e a pelve de Frida. Então, esse acidente deixou Frida de cama por muito tempo. Então, o corpo imóvel e todo engessado teve que passar por mais de 30 cirurgias para minimizar os danos causados pelo acidente. Então, a mexicana achou na pintura um modo de passar o tempo e expressar seus sentimentos. E começou a pintar aos 18 anos, logo após o acidente. Então, ela pintava sua imagem com um espelho pendurado na sua frente e um cavalete adaptado para que pudesse pintar deitada. Então, o primeiro quadro de Frida foi Autorretrato em Vestido de Veludo, do ano de 1926. Obra feita para presentear seu então namorado, Alejandro Gomes. Mas o grande amor de Frida foi o muralista mexicano Diego Rivera. Os dois se conheceram após ela retomar os movimentos do corpo. Então, Frida e Diego casaram-se quando ela tinha 21 anos e ele 41 anos. Tornaram-se parceiros não apenas afetivamente, mas também na política. Os dois faziam parte do Partido Comunista Mexicano.
Rivera foi infiel durante todo o seu casamento. Envolveu-se com a irmã de Frida, Cristina, com quem teve vários filhos. Então, Frida desejava ser mãe, mas sofreu 3 abortos espontâneos por causa das perfurações que teve no acidente. Então, na obra Hospital Henry Ford, ela retrata a perda de seu segundo filho, no hospital do mesmo nome, localizado nos Estados Unidos, retratando assim o sofrimento em não poder levar uma gestação adiante. Então, apesar das brigas entre Frida e Rivera, com idas e vindas, ela sentia admiração por seu marido. Ela retratou a importância de Diego em sua vida no quadro Diego e Eu, do ano de 1949. Então, a obra mundialmente conhecida, mas fora do México. Apenas próximo à sua morte, Frida conseguiu presenciar uma exposição sua no país em que tanto amava e ajudava a divulgar pelo mundo. Então, com problemas em seu casamento, ela passou a abusar do álcool, o que a deixou debilitada. Teve várias infecções ao longo da vida adulta, precisou de vários remédios para a dor e teve que conviver com o uso de colete ortopédico para a coluna. Então, no ano de 1953, seu estado de saúde agravou-se. Teve gangrena nos pés e precisaram ser amputados. Esse momento eternizou uma de suas maiores frases: pés, para que os quero, se tenho asas para voar. Então, Frida faleceu no dia 13 de julho de 1954, no México. Frida trouxe para as artes questões que não eram abordadas por outros pintores, como aborto, partos, feminicídio, e uma de suas obras mais chocantes é Unos Cuantos Piquetitos, do ano de 1937. Na tela é possível ver uma mulher nua e ensanguentada em uma cama e um homem ao seu lado segurando uma faca. A pintura veio de um caso no qual Frida teve conhecimento, no qual o marido matou a esposa por ciúme e disse ao juiz que foram uns cortes pequenos. Então, a memória de Frida Kahlo está presente em diversas obras. A casa que cresceu e viveu maior parte de sua vida, a chamada Casa Azul, foi transformada no Museu Frida Kahlo no ano de 1958. Frida Kahlo, uma mulher forte, decidida e à frente do seu tempo. Eva Perón, Eva Duarte de Perón, mais conhecida como Eva Perón ou Evita Perón. Nasceu em Los Todos, na província de Buenos Aires, na Argentina, no dia 7 de maio de 1919. Filha de um casamento extraoficial de Juan Duarte, um proprietário de terras, e da costureira Juana. E dos 5 filhos do casal, ela foi a única a não ser reconhecida legalmente por seu pai, que morreu em um acidente de carro quando ela tinha apenas 5 anos de idade. Aos 15 anos, Eva decidiu se mudar para Buenos Aires e procurou seguir carreira como atriz. Sua primeira peça se chamava La Senhora Pérez. Então, no começo da década de 1940, alcançou certa estabilidade financeira ao se estabelecer como narradora de radionovelas. Conheceu Juan Perón no ano de 1944 em um evento beneficente organizado por Juan em prol das vítimas de um terremoto que havia atingido o país naquele ano. A partir daí, um caso amoroso se iniciou entre os dois e isso também marcou o envolvimento de Eva com a política argentina. Eva ficou conhecida por mobilizar as mulheres em prol do governo de Juan Perón e tinha forte relação com a população pobre, realizando inúmeras ações de caridade. Eva atuou fortemente para conseguir a aprovação de uma lei que determinasse o sufrágio universal, isto é, que homens e mulheres tivessem direito ao voto. E, por meio da Lei 13.010, foram estabelecidos o sufrágio feminino. Por meio da Lei 13.010, foram estabelecidos o sufrágio feminino e a igualdade dos direitos políticos entre homens e mulheres. Pelo fato de ter realizado inúmeras obras de caridade, ficou conhecida como Dama da Esperança. E no ano de 1948, Eva Perón decidiu criar a Fundação Eva Perón, que tinha finalidade filantrópica. Em pouco tempo, a fundação assumiu uma grande importância, realizando inúmeras ações de caridade. Por meio da ação de Eva,
O atendimento médico foi levado para os cantos mais isolados da Argentina e inúmeras vagas escolares foram criadas para atender as crianças argentinas. No ano de 1950, a saúde de Eva Perón começou a dar sinais de que algo não estava bem, e hoje em dia sabe-se que ela tinha câncer no colo do útero. Então o estado de saúde dela estava tão deteriorado que ela pesava apenas 36 quilos quando faleceu no dia 26 de julho de 1952, com apenas 33 anos de idade. O velório de Eva se estendeu por 13 dias e estima-se que 2 milhões de pessoas tenham comparecido para prestar os últimos respeitos à primeira-dama argentina. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, deixem um comentário que eu vou ficar muito feliz em ler um comentário de vocês, em ler o comentário de vocês. E o mais importante de tudo, não deixem de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Bons estudos, um forte abraço e até o próximo vídeo.